A história de Crow Zero começa meio que do nada, né? Mas até que o filme faz um bom trabalho em nos apresentar o universo e tal. Todo o grupo, e enquanto isso, a gente também podia observar que Serizawa não tava perdendo tempo. Afinal, agora que Katsuragi tinha se formado, ele não precisava mais se segurar. Já que, bem, ele tinha certa admiração por Katsuragi, assim como o trio Ebisuka e o próprio Urin da mantinha. Que eu tenho certeza que se Serizawa tentasse algo contra Katsuragi, o gigante não ia ficar parado. Assim como acontece no arco do The Front of Armament em Cruz. Dito isso, na corrida de Genji e Serizawa pelo topo, Genji ainda assim conseguiu sair na frente, absorvendo a classe E, D e C para o seu grupo. Posteriormente a classe B dos irmãos Mikami. E bem, no momento em que ele foi enfrentar a Hosen, podemos dizer que Serizawa, enfim, se uniu para valer a Genji. Mas isso não é suficiente, cara. Genji só foi capaz de unir o terceiro ano da Suzuna. E assim como Tokyo falou pra ele lá bem no comecinho do filme... Se realmente quiser brigar com Tamal, você tem que pegar um antes do segundo ano, Rindamen. Mas bem, unir o terceiro ano é basicamente unir um terço da Suzuna. E nesse vídeo aqui, a gente vai ver como seria absurdamente difícil pro Genji reunir os outros 2 anos. E como muitos fatores contribuíram para que ele não conseguisse cumprir seu objetivo. Que era, bem, unificar a Suzuna. É meio que consenso que cada filme separa um semestre do ano em que a história se passa, tá ligado? Dito isso, depois da batalha contra o grupo de Serizawa, Genji simplesmente travou. Serizawa e os demais não reconheceram sua vitória a princípio, já que ele foi auxiliado por Bando, que já vamos falar dele. E por causa disso, o Genji não deu os pulos pra tomar o segundo e primeiro ano, não. Ele ficou lá, parado, lutando infinitamente contra o Rindaman. O Genji, por sua vez, tinha um obstáculo não tão absurdo pra se passar, e ele se chama primeiro ano. Essa geração da Suzuna naquela época não era absurdamente forte. Ela consistia entre o trio Ebisuka e Akutsu Futoshi. E bem, no mangá de Crow Zero 2 a gente vê que Genji derrota Mako sem tanta dificuldade. Então suponhamos que se ele tentasse travar uma batalha em geral contra o trio Ebisuka, ele conseguiria vencer sem muitos danos. E sobre Akutsu, sinceramente, ele não ia dar nem pro cheiro. Mas o fator é, o grupo de Genji não ia crescer tanto assim em termos de força no geral, já que os alunos da escola Ebisuka possuem sua estranha tradição de não seguir absolutamente ninguém. E eu realmente duvido que eles seriam convencidos a somar forças com Genji. Mesmo com o Izaki, que estudou lá anteriormente, tendo aceitado. Só que aquilo foi um fator totalmente absurdo e um choque imenso da parte dele. Mas isso é filosofia para outro vídeo. Dito isso, o único jeito de, entre aspas, unir o primeiro ano é fazendo o trio Ebisuka desaparecer da escola, excluindo totalmente a influência deles na Suzuna. Se não vai se juntar a nós, então vai pra que pariu, é isso, pô. Primeiro ano riscado da lista. Agora veio o verdadeiro desafio, que seria realmente um feito e tanto se Genji fosse capaz de concluir. E eu tô falando de Bando Hideto e seu grupo. Ah, mas ele nem é tão forte assim nem nada. E o grupo dele só tem 2 caras importantes. Irmão, talvez estejamos esquecendo o que vem em bônus ao enfrentar Bando. E eu tô falando do The Front of Armament. Na época de Crow Zero, o Front tinha em média 300 membros. Além dos 4 reis, com um deles sendo Bando, Iwai Mazanari, Anzai Matsuhiko e Mito Kazuyuki. Além de que, bem, Kuno Ryushin era o vice-líder. Genji até poderia sim derrotar Bando e seu grupo, que além de membros do The Front of Armament, também havia uma grande parte dos alunos do segundo ano da Suzuna. Então só eles já causariam certo desgaste no grupo de Genji. Mas ao fazer isso, assim como foi com Boya, ele excederia a fúria do Armament e eles buscariam vingança. E bem, como a gente pode observar na wiki, cada grupo do Armament tem pelo menos 60 membros. Então o grupo de Iwai, Anzai e Mito, fora o de Ryushin, e sem contar o outro fator, o líder do Armament tinha 13 combatentes de elite que serviam de guarda pra ele. Logo, eu realmente acho que seria um desafio absurdo pra Genji e seu grupo. Mas não impossível, e lembrando, Bando não ia se juntar com ele não. Ele ia ser tirado da jogada igual foi tirado quando ele foi derrotado por Boya.
Então Genji ia ser com aquele pedaço do terceiro ano que ele conseguiu reunir os alunos restantes do primeiro, depois dele vencer o trio Ebizuka, e talvez o restante do grupo de Bando. Então vamos dizer que seria uma luta mais ou menos equilibrada. Mas eu ainda aposto minhas fichas na Suzuna, já que a própria em momento algum da história foi derrotada. Mas agora o que Genji iria conseguir fazendo tudo isso? Nada! Assim como Boya não conseguiu absolutamente nada no seu conflito com o Front, foi simplesmente uma guerra entre dois grupos da cidade e beleza. Genji perdeu tempo e energia para conquistar o segundo ano. E agora, nessa parte do vídeo, vamos para algo que de fato aconteceu. A batalha contra Hosen é a trama principal do segundo filme e mangá. E como Genji foi o culpado por quebrar o pacto de não agressão formado contra Hosen, bem, ele teria que de fato vencer eles. E agora, como a gente já sabe o que acontece na história do mangá, Genji perde totalmente a moral na Suzuna. E bem, rapaziada, vamos abrir um parênteses aqui. Eu não enxergo o Genji sendo um grande líder, tá ligado? Todo mundo que segue ele vê ele como um bom lutador e sabem bem que ele tem de fato determinação pra dominar a Suzuna. Mas ele não é aquele cara que sobe no palco e dá umas palavras pra levantar a moral de todo mundo, tá ligado? Ele é o líder mais combatente. Aquele cara que se põe na frente de todo mundo no campo de batalha. E foi exatamente isso que ele fez. No dia D, na data e hora marcada da luta contra Hosen, o Genji só levantou e disse pra geral meter o pé pra casa e foi embora. Mas seus amigos conheciam ele e enxergaram o valor que ele tinha como líder, e foi aí, nesse exato momento, que Genji unificou o terceiro ano. E bem, nessa especulação que eu abrangi no vídeo, foi nesse exato momento, nesse movimento que ele fez, foi aí onde o Genji reuniria o terceiro, segundo e primeiro ano com um simples objetivo: defender a Suzuna contra uma Hosen sedenta por vingança. Mas a gente tá esquecendo de um fator. Ele mesmo! Rindaman! O último aluno da Suzuna que não tá abaixo das asas de Genji. E eu realmente duvido que ele aceitaria fazer isso ser uma boa luta. Se Genji realmente, depois de tudo isso, conseguisse vencer Rindaman ou até fizesse ele o reconhecer como o maior, bem, a Suzuna estaria de fato unificada abaixo de um só homem. Tá aqui a Genji, o primeiro a unificar a Suzuna. Só que, rapaziada, vamos ser sinceros, ele realmente teria tempo pra fazer tudo isso? A gente tem que lembrar, o Genji não chegou na Suzuna no primeiro ano não, ele chegou já no terceirão, tá ligado? Ele foi transferido pra lá. Se formos levar em conta que o Genji conseguiu reunir a classe E, D e C, enfrentasse Serizawa no primeiro semestre e logo depois tivesse começado a correr pra lutar contra o trio Ebizuka, Bando, o Front of Armament, a Hosen, e no final lutar contra o Rindaman, tudo isso na segunda metade do seu ano na Suzuna, cara, eu sinceramente acho que não dá tempo, tá ligado? É muita coisa pra ele fazer, e eu sinceramente acho que o Genji seria derrotado pelo fator que ninguém tem o poder de controlar: o tempo. Ele ia ter que fazer uma speedrun da Suzuna, tá ligado? E é isso. Nesse vídeo aqui foi mais uma especulação do que poderia ter acontecido se Genji não tivesse desenvolvido o hiperfoco dele no Rindaman logo depois de vencer Serizawa e tivesse com a faca e o queijo na mão pra correr atrás de unificar a Suzuna. Mas aí, vamos ser sinceros? Eu tenho o sentimento de que Genji fez bem em não reunir a Suzuna, já que a gente pode ver que a memória que ele fez na luta contra a Hosen fortaleceu ele e a todos. É algo que eles vão levar pra vida. Algo que talvez se ele tivesse boa parte da escola ao seu lado na batalha, não fosse a mesma coisa, sabe? A gente tem a série completinha aqui no canal, dá uma chance lá, tá bem maneira. Eu gosto dessa série porque vocês podem ver como eu fui melhorando tanto na fala quanto na edição conforme os vídeos passam. Enfim, mete o dedo no like, manda pra algum amigo teu aí que pode se interessar. Se inscreve aí, pô. E claro, comenta pra dar aquela engajada. Valeu!